Olá, boa noite. Eu sempre abro um pouquinho mais cedo, pessoal, para a gente ter tempo das pessoas irem chegando. Ei, Sandra, minha querida aluna lá do primeiro curso, Silvana, tudo bom? Eu sou Helenice Cane e vou estar aqui hoje ensinando vocês a fazer o fermento natural do zero. A gente começou ontem e hoje vamos para o segundo dia. Boa noite, Luciene, Maninha. Boa noite, Santa. Boa noite, Andréia. Muito obrigada a todos por estarem aqui comigo mais uma vez. Elígia. Olá, querida Santa Farinha. Ei, Nilza. Muito boa noite. Nilce, tudo bom, querida? Cristina Fuentes. Obrigada. Ei, Maninha Odisseia, lá de Vila Velha. Estou falando de Vitória, pessoal. Eu sou capixaba. Pessoal novo que está entrando agora no meu canal. Entraram muitas pessoas, tá? Eu sou capixaba, né? E estou em Vitória, na capital, a nossa Vitorinha maravilhosa, espetacular. Eu amo a minha cidade. Eu sou do interior, eu nasci em Montanha, é norte do estado. Ela fica a 350 quilômetros aqui da capital. E eu me divido entre Montanha e Vitória, né? Para falar a verdade. Eu fico lá e cá. Eu fico nas duas cidades. Eu digo que eu moro na BR-101. Obrigada por todos estarem. Ei, Vera, Romão, minha aluna querida. Minhas alunas da plataforma Hotmart, sejam todas muito bem-vindas. Elas sempre falam comigo lá na plataforma. Helenice, eu sempre aprendo um pouquinho com você nas suas lives. E é verdade, a gente sempre tem alguma coisinha a mais, né? A gente nunca repete, a gente tenta, né? Na verdade, quando a gente está fazendo o fermento, a gente tenta passar o máximo de informação possível para vocês terem o sucesso no fermento de vocês, que é muito importante. A nossa live, pessoal, começa às 7h da noite. Agora são 7h03, tá? E a gente está colocando os links nos grupos, tá? Boa noite, querida Vera. É muito bom ter vocês aqui. Ei, Andréia, Lúcia, Moretti, Helena Sanches, Fátima. Tem hora que eu não consigo dar boa noite a todas, mas vocês moram no meu coração, tá? Minhas alunas queridas que estão sempre aqui comigo e o pessoal que está chegando, tá? Os novos amigos e amigas aqui no nosso canal. Tá? Quem não me segue ainda, me sigam aí no Instagram, me sigam no meu canal no YouTube. Aqui no Instagram, as minhas lives são sempre aqui no Instagram, onde eu ensino a fazer o fermento natural. Já ensinei milhares de pessoas a fazer o fermento natural e eu adoro ensinar a fazer o fermento, pessoal. Dificilmente as pessoas erram, às vezes por conta de uma farinha, né? Mas a gente vai fazendo ajustes, tá? Quando uma farinha não dá certo, a gente ajusta, troca de farinha. Às vezes é por conta da água. A gente vai ajustando, né? Durante esse processo. Normalmente são 10 dias para o fermento ficar pronto, tá? Então, durante esses 10 dias, a gente tem tempo de ajustar o processo. O mais importante é seguir o protocolo e um protocolo. Olá, boa noite, Cleusa, Tânia, sejam todas... Ei, Voelza, querida, está sempre aqui comigo. Voelza, vamos aprender, amiga, com certeza. Olá, Rose, Tereza, sejam todos muito bem-vindos. 7h05, 7h07, vamos começar. Tá, gente? Enquanto isso, a gente vai dando boa noite pro pessoal que tá chegando. Coloquem aí a cidade que vocês estão. Digam pra mim qual a temperatura que tá fazendo na sua cidade agora. Aqui em Vitória está uma temperatura muito agradável, tá um chuvisquinho agora nesse momento, por volta de 25 graus. A temperatura está
perfeita para fazer fermento aqui na minha cidade. O fermento ele gosta de uma temperatura um pouquinho mais quente, entre 22 e 30 graus, tá? Então, coloque aí para mim a temperatura da cidade de vocês, para a gente saber se se o seu fermentinho vai se dar bem nessa temperatura. Se estiver frio, tem uns truques que a gente pode fazer, pessoal. Enrolar ele num paninho, numa toalhinha, colocar dentro do seu micro-ondas com a luz acesa, ou dentro do seu forno a gás com a luz acesa, para mantê-lo aquecidinho. E ao contrário, se estiver muito calor, teve uma amiga acho que foi de Piauí, falou: Helenice, aqui tá 40 graus, o que eu faço? Alimenta com água gelada, nos horários mais quentes, coloque na geladeira, num lugarzinho assim que não é tão frio dentro da sua geladeira, na parte que não recebe, que a geladeira está mais ou menos naquele frio intenso, tá? Que aí ele vai se desenvolver legal. São Paulo, 19 graus, vai ter que aquecer o fermento, tá vendo, pessoal? Porto Alegre, 21 graus, vai ter que manter aquecidinho. Serra, Espírito Santo, 26 graus foi São Paulo. São Roque, 25 graus. Colombo, aonde é Colombo, pessoal? 17 graus, está frio aí, hein? Ei, Beth Pex, boa noite, querida. Guaíra, Paraná, boa noite. Porto Alegre, 22 graus. Creuza de Porto, 26 graus. As temperaturas estão variando bastante, né? Zizipina, 23 graus. Itabuna, na Bahia, 28 graus. São temperaturas curitibanos, Santa Catarina, 18 graus, se não me engano. É porque passa muito rápido, pessoal. Eu não consigo ler todos os comentários. São Francisco do Sul, Santa Catarina, 19 graus. Pouso Alegre, 22 graus. Então, olha só, as temperaturas ainda variam, mas no frio, normalmente frio Rio Grande do Sul, região sul, né, que está mais fria. São Paulo, que algumas regiões de São Paulo, está 19 graus. Dourados, 26 graus, se não me engano. Então, o fermento, ele gosta de uma temperatura entre 22 e 30 graus. Então, fique de olho na temperatura aí da sua cidade para manter o seu fermento aquecidinho, ou então colocar ele no local mais fresco se estiver calor na sua cidade. Feira de Santana, 28 graus. Uma boa temperatura. Ei, Tereza de Curitiba. Olha, 7 e 8. Olha eu atrasada aí. A professora atrasada, porque eu adoro ver vocês falando de onde vocês são e a temperatura da cidade. O pessoal tá chegando, O pessoal tá chegando, então vamos esperar pra gente não ter que repetir. Tá subindo rápido. Tá vindo mais gente, são muitos grupos, pessoal. Os grupos VIPs, Telegram, é muita gente. Vamos esperar um pouquinho então, porque aí a gente começa com todo mundo. Não vou enrolar ninguém, tá? Eu gosto de dar aulas. Eu sou professora. Eu gosto muito de passar conteúdos. É só ter um pouquinho de paciência que todo mundo vai ser atendido. Tem muitas perguntas no privado, eu procuro atender a todas à medida do possível. Às vezes eu demoro um pouquinho mais, às vezes é uma pergunta que eu demoro um pouquinho mais para responder, e essas eu deixo mais por último, e aquelas que são mais rápidas eu respondo primeiro, ok? Ei, Santa Catarina, muito boa noite. Ei, Márcia, aí está 21 graus, muito legal. Maranhão, 30 graus. É uma boa temperatura, Maranhão, para fazer o seu fermento. O fermento gosta de 30 graus. Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Arley, é isso? Você está em Vila Velha, Espírito Santo, é minha conterrânea. Obrigada, Londrina, ela está dizendo que o curso é perfeito. Muito obrigada, querida. Obrigada, Elizabeth. Ei, Nair. Isso aí, anotem tudo. Vocês anotem tudo. Quem não estiver fazendo comigo ao vivo, tá? Muita gente faz ao vivo comigo, é espetacular. Eu adoro quem faz ao vivo comigo, tá? E quem não puder, quem não estiver com todos os materiais prontos, vai anotando tudo, tenha sempre o caderninho à mão, como eu sempre falo com vocês. Ei, Montanha! Sara Maquiagem. Ei, Sara, querida! A Sara foi minha aluna no magistério lá em Montanha. Ela é espetacular. Um beijo grande, Sara. Minha conterrânea.
da minha cidade natal, Montanha. Cirlei, Primavera do Leste, Mato Grosso. O seu fermento cresceu? Ah, que bacana! É isso aí, para primeiro dia. Para primeiro dia está perfeito. Uhum. A Rita Passos, estou amando o curso, Guarapari. A Rita de Guarapari está amando o curso. Muito obrigada, querida. O seu fermento não cresceu, Salete. Vamos ficar de olho. De repente eu tenho que mudar alguma coisa. Talvez a água, talvez a farinha, tá? Palmas Tocantins. Sejam bem-vindos. Já podemos começar, então? Já tem bastante gente na live, né? À medida que eu vou falando, vou falar um pouquinho de farinhas hoje, tá, pessoal? E dá tempo o pessoal ir chegando. Por que eu vou falar de farinha? Porque as pessoas acham que farinha é tudo igual e é tudo do mesmo saco, e farinha não é tudo igual e farinha não é tudo do mesmo saco, tá? E faz muita diferença nos nossos pães e até para fazer o nosso fermento. Eu vou mostrar para vocês o fermento, pessoal. Olha, o fermento que eu comecei com vocês. Primeiro dia, dá para ver, pessoal? Ei, Elias, boa noite, querido. Pessoal de Minas em peso, mas Elias é nosso querido aqui da nossa equipe. Olha, o fermento, tá vendo como ele está? Levanta um pouquinho, porque aí fica fora dos comentários. Tá vendo, pessoal? Dá pra ver que está cheio de bolhas? E olha, ontem, a primeira marcação de ontem, às 20 horas... Essa altura aí tá boa. Tá bom assim? Dá pra ver. As bolhas. Olha, a primeira marcação de ontem, quando nós fizemos o nosso fermento, às 20 horas. E às 14 horas, ele dobrou de volume. Eu coloquei nos stories, quem me acompanhou, quem me viu, e eu tô falando com vocês, me acompanha lá, tá, pessoal? Nos stories, porque eu vou colocar um videozinho de como ele está e a evolução dele durante o dia. Então, a movimentação do meu fermento é desde as 20 horas, tá? Quando nós fizemos, ele se movimentou, quer dizer, ele dobrou de volume dentro do meu pote às 14 horas e se manteve aí. Eu não sei se dá para ver, mas ele abaixou um pouquinho, a marcação era aqui. Ele abaixou um pouquinho, tá? Mas ele apresenta muitas bolhas, ele tem sinais já de fermentação. E esse, pessoal, é o resultado que a gente quer para o primeiro dia, tá? Esse é o resultado esperado. E já tá um cheiro de álcool aqui leve, mas eu já sinto o cheiro de álcool. Por que que tem cheiro de álcool aqui agora? Álcool ou então um cheiro avinagrado, um cheiro de vinagre, um cheiro azedo. Não muito, mas um leve cheiro de vinagre. Por que que tem esse cheiro? Porque eu já tenho aqui dentro leveduras e bactérias. E quando elas se alimentam da farinha que eu coloquei aqui, misturada com a água, acontece uma reação, quer dizer, elas vão comer essa farinha, vão comer o amido dessa farinha. O amido é o açúcar. Farinha de trigo tem açúcar, que são os carboidratos, os amidos. E é por isso que farinha de trigo é calórica, né? Ela tem muita energia, porque ela tem um açúcar que é chamado de amido. 60% da farinha é amido. E é o amido que vai formar o miolo do nosso pão, pessoal. É o amido, tá? O amido em contato com o calor do fogo, depois de todo o processo da fermentação, ele forma uma molécula gelatinosa, ele gelatiniza, tá? E forma o miolo do pão, tá? O miolo do pão, então, é feito pelo amido, que é o açúcar da nossa farinha de trigo. Então, esse é o resultado esperado. Dentro da temperatura que nós falamos, que é de 22 e 30 graus, isso tem que ter acontecido no seu pote. Não importa a farinha que você esteja usando, tá? Isso tem que ter acontecido no primeiro dia. As farinhas podem ser variadas, as farinhas, mas eu sempre digo, ontem eu falei para vocês que, vamos dar uma repetida,
Eu vou deixar os comentários um pouquinho. Tá travando, pessoal? Alguém falou que travou, Lídia? Pode ser sua internet. O som está sem som. Sai e entra novamente. Né? Quem estiver com problema, saia e entra novamente que volta, tá, pessoal? Sueli, só farinha integral não, tá? Porque ela contém uma menor quantidade de carboidratos, viu? Então é uma mistura. É farinha integral e farinha tipo 1. Proporção 1:1. Isso, tá normal. Então vamos lá. Então como é que inicia? Vamos fazer assim, uma passagem rápida. Gente, para quem não me conhece, eu sou Helenice Cane. Eu não me apresentei hoje porque às vezes eu falo tão rápido, né, que eu até esqueço de falar. Eu sou Helenice Cane e faço os pães de fermentação natural e amo dar aulas também de fermentação natural, tá? Estou aqui com vocês, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Quem não me segue ainda, me segue no Instagram, me segue lá no meu canal no YouTube. Sempre tem umas novidades, algumas receitinhas, tudo de fermentação natural, tá? Não faço nada com fermento biológico. Às vezes eu coloco até uma pitadinha, né? Se a gente quer fazer um pão mais rápido, a gente usa, mas normalmente é zero fermento biológico, é só fermento natural e dá super certo, tá? Então, pessoal, ontem foi o primeiro dia, nós começamos a fazer o nosso fermento natural do zero ou levain, tá? O que você vai precisar? As pessoas me perguntaram muito hoje durante o dia, se pode usar só a farinha branca, se não precisa usar a farinha integral? Muitas perguntas assim, muitas pessoas me perguntaram isso hoje. Então veja bem, o ideal é usar as duas farinhas, a farinha branca. Pessoal, quando eu falo farinha branca, tem pessoas que se confundem. A farinha branca que eu falo é a farinha tipo 1. Olha lá no seu pacote, está escrito farinha tipo 1, tá? Qualquer farinha tipo 1, desde que ela contenha, aí você olha na formulação dela, na informação nutricional, a quantidade de proteínas que essa farinha tem. Se ela tiver 5 ou mais, ok, 5% de proteína já é uma farinha que vai te dar um bom fermento, tá? E a farinha integral? Você vai usar as duas farinhas, farinha integral, tá? Por que vai usar as duas farinhas? Por que eu não posso usar só a farinha tipo 1? Farinha tipo 1 sem fermento, pessoal. Quando vocês forem comprar, não pode ter fermento nessa farinha. Aquela farinha que tem fermento é para fazer bolo, não serve para fazer fermento. Observem bem isso. A farinha, você vai usar a farinha tipo 1, a farinha integral, ela tem que estar dentro do prazo de validade e tem que ter 5% ou mais de proteína, tá? Isso é o indicado. Ah, mas aqui na minha cidade eu não consigo achar a farinha integral. Mas se você conseguir achar uma farinha branca ou tipo 1 de boa qualidade, por exemplo, se você tiver acesso à farinha Venturelli, essa aqui já está até começada. Aqui eu compro e acaba rápido as minhas farinhas. Se você tiver acesso a essa farinha, por exemplo, ela tem 6% de proteína. Eu já fiz fermento com ela, só com ela, sem usar o fermento, sem usar a farinha integral, dá super certo também, tá? O ideal, pessoal, é usar as duas farinhas, é o que vai te dar melhor resultado e mais rápido. Por quê? Porque a gente quer fazer um fermento em 10 dias. Então, o que mais te dá resultado é você usar a farinha tipo 1, a branca, e a farinha integral. Por quê? Porque a união das duas, ela me dá força, ela me dá mais proteína, ela contém maior quantidade de leveduras e bactérias já presentes nessa farinha. A farinha integral, por sofrer menos processo de refinamento, ela contém uma quantidade de leveduras e bactérias que é o que eu quero, tá? São leveduras e bactérias panificadoras dentro dessa farinha aqui. Então ela ajuda muito no processo, fica muito mais rápido, tá? O processo adianta muito.
Agora, se você tiver acesso, como eu disse para uma amiga hoje no privado, ela me perguntou se ela poderia usar só a farinha branca, tipo 1. Se você tiver uma farinha orgânica, se você tiver uma farinha com uma quantidade de proteínas grande, 6 ou 7, você vai conseguir fazer o seu fermento. Na maioria dos casos, no Brasil, é muito difícil você encontrar essas farinhas, tá? Até às vezes em regiões, tem muitas amigas de São Paulo que falam, Helenice, eu não tenho essas farinhas aqui. Então, use as duas farinhas, farinha branca e farinha integral, porque aí você vai ter sucesso no seu fermento, pessoal, tá? E aí você não vai ficar, faz um dia, faz outro e não dá certo. Use as duas farinhas, vai ter sucesso, eu garanto. Igual o meu fermento, isso daqui já é sucesso, já é pré-fermento, né? Por que eu sei? Porque aqui dentro tem atividade. Eu coloquei às 20 horas, olha a primeira marcação. Se ele cresceu, se ele dobrou de volume no meu pote, é porque aqui aconteceu o quê? Aconteceu a fermentação. E o que faz essa fermentação acontecer? São as leveduras e bactérias, é o que eu estou selecionando dentro do meu pote. Eu estou selecionando leveduras e bactérias panificadoras. São elas que vão fermentar o seu pão. É isso que eu preciso aqui dentro do pote. E quanto maior a quantidade delas, mais forte é o seu fermento. Por isso que eu uso as duas farinhas, para ter força ao seu fermento, tá? Quanto mais forte, melhor será o seu fermento. Farinha Globo é excelente, ela é do mesmo moinho da Venturelli, pessoal, a farinha Globo. Inclusive tem uma farinha Globo que é a Superiore, que é muito boa, tenho usado ela. E eu misturo ela, faço uma misturinha. É bom você fazer blends também, você misturar uma farinha com a outra, que fica muito bacana, tá? Então, para fazer o seu fermento, você vai usar as duas farinhas. Isso é importante. Vai usar água filtrada. Outra coisa importante, são fatores limitantes que eu falei ontem. Vamos usar água sempre filtrada, livre de cloro. Isso é muito importante, tá? Vai usar a balança. Gente, adquira uma balança, vale muito a pena, porque você vai usar depois essa balança, sempre você vai usar, para pesar todos os seus ingredientes, tá? Isso aqui é muito útil, vale super a pena você adquirir a balança. O ruim é quando você trabalha com um copo medidor, que uma hora mede de um jeito, outra hora mede de outro, isso aqui não te dá padrão. Quando eu comecei, eu não acertava meu fermento e eu coloco a culpa no copo medidor, porque ele não me dava um padrão. Um dia eu estava de um jeito, outro dia eu estava de outro. A gente não consegue padrão assim. E para você ter um fermento forte, um fermento equilibrado, um fermento acima de tudo, que não vai te deixar o seu pão ácido, que é um dos principais problemas dos pães. Brasileiro não gosta de pão ácido, tá? Então, se você tem que fazer o quê? Padrão. Você tem que equilibrar o seu fermento. Ter um fermento padronizado. E como eu padronizo esse fermento? Primeiro, alimentando sempre no mesmo horário, usando sempre a mesma farinha, usando a balança, que isso é importantíssimo. Por quê? Porque eu vou usar proporção de água e proporção de farinha. Isso me dá um fermento equilibrado, um fermento com padrão. E na panificação, padrão é tudo, né? Os padeiros fazem o quê? Tem a fórmula do padeiro, tem as fichas técnicas. Por que tem ficha técnica? Para você seguir sempre o mesmo padrão. Para o seu pão num dia sair de um jeito e do outro dia sair do outro, não pode, né? Então você tem que ter padrão. No fermento é a mesma coisa. É você padronizar o seu fermento. Eu só uso no meu fermento essa farinha aqui. Eu comecei com ela e dá super certo, eu alimento com ela. Mesmo que eu não faça pão com ela, não tem problema nenhum. Na hora de você fazer o pão, usar outra farinha. Use uma farinha mais forte para fazer pão, tá? Porque você tem que desenvolver glúten. Para isso, a sua farinha tem que ter uma quantidade, uma qualidade de proteínas
boas para você desenvolver seu glúten, tá? Então, isso que é o mais importante para você fazer o seu fermento, é padronizar o seu fermento. Alimentar sempre no mesmo horário, utilizar uma água sem cloro, usar farinha nova e sempre a mesma farinha, uma farinha que tem uma boa quantidade de proteínas, tá? Às vezes muitas amigas me reclamam, Helenice, meu fermento não saiu do lugar nem no primeiro dia. Então, se isso estiver acontecendo, não insista não. Olha o que você muda, por exemplo, a farinha. Tá? Muda uma coisa de cada vez. Verifique sua água. Se você está fervendo a sua água, ferveu a água, pessoal, ela fica livre de cloro, que é o maior empecilho do seu fermento. O cloro, ele mata essas bactérias, né? É tanto que a gente usa cloro para fazer limpeza nas nossas casas, né? O fermento, as leveduras e bactérias, elas são fortes, são bactérias, tá? Mas o cloro, né? Ele é um produto muito forte. Ele consegue matar essas bactérias. É tanto que até os nossos potes não pode ter vestígio de produto de limpeza. Isso pode ser um empecilho também. Quando você lavar o seu pote, não deixe gotículas de água lá dentro. Seque seu pote, tá? E eu sempre, quando eu lavo o meu pote, eu enxago com água filtrada, livre de cloro. Isso é muito importante, tá? Porque se você tiver cloro dentro do seu pote, seu fermento, você vai acabar matando um pouco das suas leveduras e bactérias que tem ali dentro. E acontece do seu fermento ficar fraco. Fica lá sonolento, dorminhoco. Vai falar, Helenice, meu fermento demorou para crescer. Então pode ser por conta dessa água ou dessas gotículas de água que está dentro do seu pote. Ok, pessoal? Tá? Então são fatores limitantes para o sucesso do seu fermento, tá? Então, como muita gente me perguntou das farinhas, vou falar um pouquinho de farinha, tá? Eu poderia ficar falando aqui a noite inteira, porque o assunto é extenso, é longo, tá? Inclusive lá no meu YouTube tem uma live que eu fiz, uma live passada que eu fiz, tá? Se não me engano, sobre os panetones, que eu mostro como se faz o teste da farinha, tá? Vai lá e assista aquela aula, é maravilhosa. Eu testo a farinha, como testar a farinha, como saber qual farinha que aguenta mais água ou menos água, tá? Então, as farinhas no Brasil, nós temos 3 tipos de farinha no Brasil. É a tipo 1, que eu chamo de farinha branca, tá escrito no saco lá, ó, farinha tipo 1. Eu chamo de farinha branca e as pessoas às vezes confundem porque eu falo assim. A farinha integral, tá escrito lá. Por que é integral? Porque ela tem cascas, ela é moída com o grão inteiro da farinha de trigo, tá? Então ela mantém a parte externa do grão, que é a casca, e o miolo, a parte interna, o endosperma e o embrião da farinha. O endosperma é onde tem os amidos, as gorduras, tá? Que no endosperma dessa farinha que tem os amidos, né? E é onde tem as proteínas dessa farinha, tá? E nós temos a farinha tipo 2, que a gente não encontra. Eu não tenho farinha tipo 2 aqui, né? A gente não encontra para comprar. Por quê? Porque a farinha tipo 2, ela é usada pela indústria principalmente. Então ela sai dos moinhos diretamente para a indústria, porque a dona de casa, ela não quer essa farinha, porque ela é um pouco mais amarelada, ela é uma farinha utilizada para fazer biscoitos, bolachas, tá, pessoal? Então essa farinha, ela não está no... Deu uma falha aí, pessoal, na internet? Voltou. Deu uma falha, né? Mas eu parei. Se acontecer, pessoal, eu vou parar um pouquinho para ninguém perder nada, tá? Porque às vezes acontece, né? Foi. Ok? Então vamos continuar. Né, gente? Eu vou até dar uma adiantada, porque agora até fiquei com medo. Que às vezes pode vir... Aqui tá meio chuvoso o tempo,
E aí pode falhar. O Instagram tem muita estabilidade. E se acontecer da nossa live cair, pessoal, retornem que eu continuo a aula, não paro não, tá? Todo mundo retorna pra cá e a gente continua. Manda pros grupos, a gente manda tudo de novo, a gente recomeça, ok? Mas não vão embora, ok? Então vamos lá. Assistam a aula, não percam a aula. Não percam a aula, Inclusive, sigam a gente lá no Helenice Cane, porque fica mais fácil de não perder as coisas, não perder a live. A Luciene tá falando aqui, para vocês me seguirem lá no Helenice Cane, porque fica mais fácil, né? Para vocês acompanharem depois, Isso. tá? Não perder nada. Não perde nada, tá? Então, vamos continuar. Então, aqui no Brasil, a gente tem esses 3 tipos de farinha. A tipo 1, a tipo 2 e a integral. A tipo 2 a gente não encontra, tá? E a gente nem precisa dela, porque realmente é uma farinha que a gente não vai utilizar. Então, para fazer o nosso fermento, a gente usa essas 2 farinhas, a integral e a farinha tipo 1. Nas farinhas, pessoal, elas têm... No Brasil tem... como a gente não tem um padrão muito definido de farinha, quando eu falo com vocês para olhar lá na informação nutricional a quantidade de proteínas, porque é o que a gente se vale dessa quantidade de proteínas para dizer se a farinha é um pouquinho melhor. Porque a gente não tem um padrão igual as farinhas italianas, as farinhas australianas, as americanas, farinhas portuguesas, enfim, as farinhas de outros países que têm um padrão de qualidade melhor. Porque a gente... Não é culpa de ninguém, é porque a gente não tem uma legislação, tá, ainda adequada para isso. É a legislação do Brasil que ela não define isso para os moinhos. Então o moinho coloca aqui poucas informações. Então a gente vai pela quantidade de proteínas da farinha para dizer se uma farinha ela tem força ou não. A gente criou aqui essa expressão, ela é meio corriqueira, não é muito científico falar isso, tá? Mas é a farinha forte e a farinha fraca. Mas é um parâmetro para a gente usar a farinha, é um parâmetro, tá? Por quê? Porque uma farinha, ela depende das proteínas que tem dentro dela. A farinha, o grão de farinha, ela tem várias proteínas. E 2 proteínas principais, a glutenina e a gliadina, são as proteínas formadoras do glúten. O que é glúten? Tá? Aqui dentro não tem glúten, pessoal. Não tem glúten aqui dentro. Aqui dentro tem proteínas. E o que acontece então quando eu como tem glúten? E aí eu engordo e não sei o que, né? Porque quando você mistura água na sua farinha, essas proteínas, elas se conectam, elas se ligam, formando a rede de glúten, tá? A gliadina e a glutenina é como se fosse um emaranhado, um novelo de lã. São proteínas, são moléculas, são substâncias que tem lá dentro, né? Mas elas ficam todas emaranhadas, emboladas. Quando você joga água na farinha, ou você sova, ou você bate da batedeira, ou se você usa dobras, como Helenice Cane, não sova e nem usa batedeira, você hidrata bem essas proteínas, elas estão emboladas, elas começam a desembolar. Desembolam e a água faz o quê? Uma ligação entre gliadina e glutenina, elas se juntam e formam uma rede. Essa rede que é o glúten, é uma rede forte e que dá sustentação ao seu pão, faz o seu pão crescer. Ele consegue, dentro dessa rede, guardar o gás carbônico que essas bactérias e leveduras formaram aí e segura ali dentro. E o seu pão cresce. Por isso que o pão cresce, tá? Porque as bactérias e
leveduras panificadoras, quando elas comem esse amido, degradam o amido, tá? Produz o gás carbônico. E esse gás carbônico fica preso na malha glutínica, na rede glutínica. E fica preso e o seu pão cresce. Tá? Então, o que eu preciso entender de farinha? Eu preciso entender que água é essencial. Hidratar a sua farinha é essencial. Aí tem gente que fala assim, mas hoje eu usei a mesma farinha, meu pão ficou ruim, ficou pesado, e outro dia eu usei essa farinha, ficou bom. Ou então o fulano me deu uma receita, e a receita dele ficou maravilhosa e a minha ficou horrível. Por que será? Porque é a quantidade de água que você coloca na farinha. Anaconda, excelente farinha, a amiga tá falando ali. Aqui a gente não tem, mas eu sei que é boa. Tá? Então, tudo é água. É a quantidade de água que você põe na sua farinha de trigo que faz formar a sua malha glutínica, a sua rede de glúten. Tem farinhas que tem mais glutenina e mais gliadina. Então, quanto mais glutenina e mais gliadina, melhor vai ser essa rede, mais força tem. Agora, se você tem um pouquinho malauta acolá, como que vai ficar essa malha? Vai ficar frouxa, vai ficar fraca e não vai formar, não vai conseguir fazer um pão bonito, um pão que cresça, um pão que dê salto de forno. Porque tem pouca gliadina e pouca glutenina ali dentro. Essa é toda a diferença. E o que eu faço então, Lenice? Usa menos água. Essa farinha com 5% de proteína, ela aguenta entre 50% e 55% de água. Se você colocar 60%, vira um slime, uma geleca que você não consegue manipular. Não pode. Então, tudo é água. Enquanto que essa aqui, que tem 6%, ela é maravilhosa. Inclusive, se alguém estiver fazendo fermento com ela, vai ter que colocar uma colherinha a mais de água, porque ela fica mais seca. Vocês vão perceber isso. Vai pôr um pouquinho mais de água para você conseguir dissolver toda essa farinha. Por quê? Porque ela tem mais proteína, ela tem mais gliadina e mais glutenina para formar essa rede de glúten. Essa é a diferença, pessoal, tá? Então, no Brasil, a gente se vale desses dois, a gente se vale das proteínas para tentar fazer com que o nosso pão e o nosso fermento que o nosso fermento fique bonito, fique forte e que o nosso pão cresça, se desenvolva, fique bonito dentro do forno. Tá? Então, tudo é uma questão de água. Eu posso usar as farinhas nacionais? Pode, deve. Eu não compro farinha em internet, não compro farinha importada, nem no supermercado. Aqui a gente tem farinhas italianas no supermercado. Ela custa R$14,90, R$15, R$16,90 o quilo. Eu não compro. Eu vou comprar as farinhas nacionais, que variam o preço aí de R$4,90, R$5,90, um pouquinho mais às vezes, mas é abaixo de R$7, de R$8, tá? Então a gente consegue boas farinhas e a gente consegue trabalhar mudando só a quantidade de água dentro dessa farinha, tá? Então isso é muito importante, você ter esse conhecimento. E é por isso que eu tô falando isso tudo com vocês hoje, tá? Sobre as farinhas. Mas se você quiser saber um pouquinho mais, tem lá no meu canal no YouTube o teste que eu faço de hidratação. Eu faço uma comparação entre a Venturelli e a minha farinha Regina aqui. E aí você percebe exatamente essa diferença entre uma farinha e outra. A quantidade de água que uma aguenta e a quantidade de água que a outra aguenta. Tem no Instagram também, no Criativo, ensinando o teste. A Luciene tá me avisando. Sigam Lá no meu, aqui no meu Instagram tem um post, uma publicação que eu falo desse teste, tá, pessoal? Ensina como é que fala direitinho. Eu ensino lá como faz, né? Sigam a Helenice Cane. É só me seguir, quem não me segue ainda, me segue lá, @Helenice Cane aqui no Instagram e vocês vão ter acesso a esse teste. Obrigada, né? Porque
A quantidade de pessoas que começaram a seguir de ontem para hoje foi uma coisa assim impressionante. Maravilhosa, incrível. né? A Luciene tá falando. Vocês são muito maravilhosos, muito obrigada pela audiência e por seguirem a gente lá. Foram umas 700 pessoas de ontem para hoje, uma loucura. É isso aí. Lindo de ver. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Então, assim, quando a gente fala de farinha, são essas as características que você tem que saber para você trabalhar bem o seu pão e o seu fermento, tá? Então você pode continuar usando a farinha, mas eu gosto dessa farinha. Use a sua farinha, continue usando ela. Mas aí você tem que usar mais ou menos água, tá? Um pão gostoso, um pão que você morde e você sente uma complexidade de sabores e que você tem uma textura nele macia, não é um pão que esfarela. Já comeu pão esfarelento? Gente, eu odeio pegar um pão esfarelento. Por quê? Porque eu sei que ele não foi hidratado de forma suficiente, tá? Mesmo uma farinha fraca, você tem que saber hidratar a sua proteína. Deixe o seu pão hidratar. Não tenha pressa de fazer seu pão, tá? Isso é importantíssimo. Nada de colocar muito fermento ali dentro. Quanto mais fermento você coloca, o que acontece? Mais rápida é a sua fermentação. E a farinha, o que acontece? Não deu tempo de hidratar essas proteínas. E ela fica... Por que ela fica esfarelenta? Porque essa ligação entre glutenina e gliadina é fraca. Ela se desfaz e seu pão esfarela. Por quê? A água, ela azeita, ela une, ela prende, formando essa rede forte, tá? E isso deixa um pão com estrutura. E é isso que a gente quer num pão de fermentação natural, num pão de longa fermentação, tá? É isso que a gente quer, né? Então, pessoal, eu acho que eu já vou fazer o fermento, porque senão eu fico a noite inteira aqui falando de farinhas e o assunto é muito gostoso e às vezes a gente se estende um pouco, né? Mas eu acho que está na hora da gente fazer o nosso fermentinho, tá? Independente, eu gostaria de agradecer a todas as minhas alunas que estão presentes, independente de quem vai comprar curso, quem não vai comprar curso, esse é o pontapé inicial para vocês e é fazer o fermento, tá? Tudo começa agora, fazer o fermento. Se você tem um fermento forte, e o meu tem cheirinho de mel, eu costumo falar com as minhas alunas, aqui tá o bonitinho. O meu fermento se chama fermento Espírito Santo, eu mostrei ontem, falei ontem. Ontem eu alimentei para mostrar para vocês, hoje eu não alimentei. Eu tirei da geladeira e tem cheirinho de mel. Eu adoro cheirar o meu fermento. Aí tinha umas amigas aqui no Instagram, por que você fala que seu fermento tem cheiro? O meu não tem cheiro de mel. Aí eu falo, gente, a forma como você alimenta, tá? A proporção que você alimenta. Isso vai influenciar no seu fermento e mais que isso, no seu pão, tá? Se você quer um fermento com sabor mais láctico, um sabor de iogurte, não esqueça o seu fermento na geladeira sem alimentar. Alimente ele. Eu sempre falo com o pessoal, alimente de 3 em 3 dias, não esqueçam ele lá. Olha o bonito aqui. E eu não alimentei ele hoje, porque eu não quis fazer pão. Eu só alimento no dia de fazer pão ou de 3 em 3 dias. E ele está sempre bom para uso, tá? Esse é o meu fermento. Um cheirinho incrível de mel. Ai, que lindo. Tá? Então, Vamos lá. vamos fazer fermento então, pessoal? Quem começou comigo ontem, Tem gente que vai começar hoje. ou que vai começar... Quem vai começar hoje, então só vamos fazer assim um parênteses para quem vai começar hoje. Vai colocar 50 gramas de água e 50 gramas de farinha. 25 gramas de farinha branca, tipo 1, e 25 gramas de farinha integral, tá? É assim que começa o fermento. O início de tudo é só farinha e água, e aqui dentro tem farinha branca, tipo 1, e farinha integral. 25 gramas de uma, 25 gramas de outra, 50 gramas de água filtrada.
tá? Boa noite, prima Bel. Acabou de aparecer aí. Ei, Bel! Nossa prima querida. Seja bem-vinda à nossa live. Que bom ter você aqui. Ei, Maria! Maria do Socorro. Quem não assistiu a aula de ontem, corre lá depois e assiste, que vai ficar gravada ainda. Tá no YouTube. E eu acho que está no Instagram ainda, né, Luciane? Mas depois eu tiro, tá, pessoal? Tá no Instagram. Dá pra assistir ainda, tá? Mas dá pra começar hoje, né? Mas dá pra começar hoje, não tem problema. Anota tudo aí no seu caderninho. Gente, os grupos receberam o diário de bordo, não recebeu? Todo mundo recebeu. O diário de bordo, pessoal, é um diário para você fazer. Não precisa imprimir ele, tá? Mas sigam ele para fazer o seu diário. Aqui eu coloco as principais informações para você fazer o seu diário e acompanhar a evolução do seu fermento diariamente, dia a dia, tá? Tá tudo explicadinho no diário de bordo. Você põe no caderninho, não precisa ser na apostila, pode ser no caderninho. Siga o diário e vai passando as informações pro seu caderninho, tá? Aí o caderninho vai ser assim, a sua fonte de informação e de conhecimento do seu fermento. Isso é primordial, conhecer o seu fermento. Quem não conhece o seu fermento não vai fazer bom pão. O pão gostoso e bom, bem fermentado, depende do seu fermento, ele é tudo, tá? Então, se você não doma, por que eu falo domar? Ali eu tenho 5 dicas domadoras do meu fermento. Por que domadora? Porque ele é selvagem, pessoal, ele é feito dentro da sua casa, com farinha e água. Eu não tenho controle químico, biológico, eu não tenho controle de laboratório. Eu tô fazendo eu criei isso aqui ontem. Botei farinha e água aqui dentro e coloquei lá dentro do meu armário. E olha o que aconteceu. E como eu controlo isso? Eu controlo só com a alimentação, não posso controlar exatamente. Por isso que os fermentos são geniosos, depende da temperatura, de um lugarzinho para você guardar, tá? Da sua farinha, que tem que ser melhorzinha, para você dar comida de qualidade para ele. A sua água não pode ter cloro, que senão você vai matar os bichinhos que tá aqui dentro. Então, isso tudo é importante. O pessoal tá falando que não recebeu, mas recebeu sim. O diário de bordo foi para todo mundo. A Luciene tá falando que todos os grupos VIPs receberam o diário de bordo. Tá lá, gente. Procura. Amanhã de novo. Tá lá nos grupos. É só você ir lá no seu feed do seu grupo, baixar e procurar. Mas ela falou que manda amanhã de novo. Tá? Perdeu as medidas? Ontem nós começamos o primeiro dia. Você vai começar agora, né? Vai falar de novo. É 50 gramas de água e 50 gramas de farinha. 25 farinha branca, 25 farinha integral. Tá? Então hoje nós vamos alimentar, fazer o segundo dia, tá? Então assim, eu tenho muita informação, mas não dá pra fazer tudo num dia só, senão eu vou ficar até meia-noite conversando e aí não dá, né, pessoal? Então assim, é um pontapé inicial para vocês aprenderem a fazer o seu fermento, tá? E quem quiser ir mais além, e quem quiser aprender mais rápido, quem quiser ter minha companhia, tem os meus cursos, tá? Independente, hoje eu estou ensinando o pontapé inicial para vocês. Vocês vão aprender a fazer um fermento de qualidade aqui comigo. E outra coisa, amanhã eu não estou aqui não, pessoal, esqueci de falar, mas na sexta-feira vamos estar presentes porque eu quero saber como está o fermentinho de vocês. Amanhã você vai alimentar igualzinho hoje. O que eu fizer hoje, você vai fazer sozinho amanhã, tá? Vai repetir no mesmo horário e nas mesmas quantidades. E na sexta-feira eu tô de volta no mesmo horário, tá? E não me deixe aqui sozinha na sexta-feira não, hein? Derrubei uma tampinha. A tampinha do fermento caiu. Tá? Então, vamos alimentar o nosso fermento. Gente, amanhã eu mando de novo o diário de bordo. Inclusive, vou colocar no Instagram. Sigam a gente no Instagram, @HeleneCicani. Que ela vai colocar lá, vou pessoal. colocar o diário de bordo lá também. Tá? Pra vocês. Diário de Ela bordo vai são repetir orientações pra fazer o as diário. É isso.
É muito importante você fazer essas anotações do seu fermento. Porque, por exemplo, ó, o meu ontem, ele dobrou de volume. E eu marquei. A Luciane Cane, pra quem não conhece. Não briguem comigo. Diário de bordo de novo no Ela vai Instagram repetir. Amanhã, @HeleniceCane. Sigam, que eu vou botar amanhã no Instagram e também nos grupos de novo amanhã, tá bom? Recado dado. Recado dado. Então, por que eu faço essas marcações? Porque eu quero saber o tempo que o meu fermento vai dobrar de volume. Isso é importante para você fazer o pão. Quando ele estiver pronto, quando o seu fermento dobrou de volume, você faz o pão. Não pode deixar seu fermento abaixar para fazer o pão. Porque se ele abaixa, ele fica fraco e seu pão não cresce. E se você usar ele lá no pico máximo dele, seu pão fica ácido. Super dica, pessoal. Alguém me perguntou hoje, eu falei que eu ia responder no privado, mas já está aí respondido. Por que o seu pão fica ácido? Ou é porque você está usando no pico máximo, quando ele cresceu lá, mais que dobrou, triplicou, e isso deixa seu pão ácido. Ou porque você deixou ele cair, você não pegou ele depois que dobrou. Ele dobrou de volume, usa e faça seu pão. Seu pão não vai ter acidez nenhuma, tá? E seu fermento, quando estiver ácido, é porque ele triplicou de volume. Não faça pão com fermento triplicado, tá? E para ele não ficar ácido, dê comida para ele. O fermento, ele fica ácido porque ele está com fome. Ele tem fome. Ele é um ser vivo, você tem que dar comida. Se você não dá comida, ficou com fome e ficou ácido. Porque lá dentro ele continua os processos químicos, a fermentação. Ele está comendo as moléculas de açúcar da farinha de trigo. Quando ele come essa molécula, ele produz álcool e o gás carbônico. Esse álcool deixa, tá, o seu fermento ácido. E essas leveduras, e as bactérias também faz isso. As bactérias produzem ácidos. E esses ácidos são ácidos que deixam o fermento ácido. Então tá. Vamos começar. Eu vou tirar um pouquinho os comentários para não atrapalhar vocês verem alimentando. Pessoal, quem quiser fazer o fermento sem glúten, faça com farinha de arroz. Mesmo processo. Você vai ter que usar um pouquinho mais de água, porque a farinha de arroz, ela é mais arenosa, ela é mais granulosa, tá? Mas dá certo também. Mas hoje nós vamos nos ater ao fermento. Vamos focar no fermentinho nosso aqui. E aí, vamos lá, gente, é agora. Vamos fazer o fermento então. Olha, deixa eu arrumar a minha mesinha para não dar problema. Vocês estão vendo, né, pessoal? A balança. Isso aqui é super importante. Tem que ter balança, pessoal. Enquanto eu não comprei uma balança para fazer fermento, eu fiquei 3 meses para fazer o meu fermento. Verdade. Há muito tempo atrás, quando eu comecei. O meu fermento, quando chegava no 3º dia, eu achava que estava errado, eu jogava fora. Tá? Ou então, eu não usava balança, não dava certo. E aí eu desistia, recomeçava, eu falava, meu Deus, não vai dar nunca certo, eu tinha medo, aí eu não fazia por medo de errar, até que um dia eu falei assim, eu vou fazer o meu fermento. E deu certo. Comprei a balança, comprei os materiais, usei a farinha que eu costumava usar sempre, que eu estava comprando uma farinha cara e ela não deu certo. Eu falei, quer saber, eu vou fazer com a farinha que eu acho todo dia no meu mercado. E deu super certo. E é com ela que eu faço até hoje o meu fermento. Então vamos lá, pegue a sua balança, uma vasilha para a gente misturar os ingredientes aqui dentro. Eu não gosto de misturar direto na vasilha onde eu deixo, porque eu não quero essa vasilha suja, eu quero ela limpa. Porque quando você deixa as paredes do seu pote sujo, bactérias oportunistas podem colonizar e estragar o seu fermento. Isso é muito importante, tá? Então faça em uma vasilha e depois você passa. Cadê meu pote?
Ó, eu tenho 2 potes. Justamente para isso. Eu sempre tenho um limpinho, aguardando a hora da alimentação, tá? Isso é importante, por isso que eu gosto. 2 potes. Se você tiver só um, vai ter que fazer aqui, lavar esse muito bem lavadinho, secar muito bem seco. Não deixa resto de produto de limpeza, nem de água clorada aqui dentro. Não pode. Seque bem o seu pote. De vidro de plástico, 500 ml. Pode ser de vidro de plástico e 500 ml. Se você fizer um muito pequeno, de 200, pode transbordar, pessoal, tá? O seu fermento pode transbordar. Não vou falar a palavra esburrar hoje. Então, vamos lá. E agora? Agora eu já tenho um pré-fermento. Ontem foi o primeiro dia. Ontem, o que eu coloquei aqui? Só farinha e água, né? Que é o que eu tenho aqui. Eu tenho 100 ml, 100 gramas de fermento aqui dentro. Já tá um cheiro bem forte. Quem fez comigo tá sentindo esse cheiro. Ele já tem, não sei se dá para vocês verem, ele já tá um pouco aguado. Ele tem água dentro. Olha a textura, dá para ver, pessoal? Ah, tem um delay aqui. Tem muitas bolhas. Quando tem muitas bolhas é fantástico, porque teve muita fermentação. Ah, deu para ver sim. Tá vendo? Bolhudo, lindo. Bolhudo é porque teve muita atividade. Mas ele já tem um pouquinho de água assim suspensa no meio dele. Por que tem essa água? Porque as bactérias e leveduras comeram a farinha que tinha aqui e tá sobrando água. Vai pegar uma colher, pode ser de plástico, pode ser de metal, de inox, não tem nada a ver, não atrapalha em nada. Mexe. E vamos retirar daqui uma isca, tá? Uma porção do seu pré-fermento. Qual é a porção que você vai tirar? 50 gramas. Olha como é que ele ficou bem líquido agora, ó. Bem líquido, misturei e ficou líquido. Vamos tirar uma porção de 50. Eu continuo com a mesma proporção de ontem, pessoal. 1 para 1. 1 para 1 por quê? 50. Eu tenho uma parte de água e uma parte de farinha. Isso é uma proporção. E você vai ter que fazer sempre dentro de proporção. Por quê? Porque você vai manter um equilíbrio entre farinha e água. Isso é importante para padronizar o fermento. Manter ele padronizado. Pode fazer no olho? Tem gente que faz. Mas um dia tá de um jeito, outro dia tá do outro. Um dia pode ficar ácido, um dia vai ficar... Entendeu? Então, se você fizer medindo, padronizado, eu acho que é mais interessante. Mexe. E vamos colocar o que agora? Zera a sua balança. Vamos colocar 50 gramas de água filtrada. Se você tiver dúvidas quanto à sua água, se você achar que ela tem cloro, ferva a sua água. Fervendo, o cloro evapora. Ele é um gás. Em altas temperaturas, ele evapora. Então, a sua água fica livre dele, se você ferver. Mexe com cuidado para não derramar. Tem pessoas que não gostam de fazer em potes de vidro, porque são meio desastradas. Faça no de plástico, não tem problema nenhum, tá? Eu mesma já quebrei um. E agora, pessoal? Agora as farinhas. Eu tenho aqui a minha farinha Regina, essa que eu já mostrei pra vocês. Tô sentindo um cheiro forte. O cheiro do fermento tá forte, porque é álcool. Quem estiver fazendo junto comigo tá vendo aí. É o cheiro forte do fermento. É normal. Isso é normal, não tem nada estragado, pessoal. Amanhã esse cheiro vai aumentar. E você vai falar, nossa, Helenice, que cheiro é esse? Eu vou jogar fora porque estragou, tá podre. Não façam isso. É fermento, gente, tá fermentando. É fermentação. Vamos colocar 25 gramas
de farinha tipo 1, farinha branca. E vai colocar a farinha integral. Farinha integral. Eu uso da mesma. A minha é sempre a mesma, tá? Pronto, agora eu tenho 50 gramas de farinha. E se você estiver usando, se você achou uma farinha muito boa, tá? E estiver fazendo só com a farinha tipo 1, vai usar 50 gramas. Então, olha, mexeu. E eu vou falar uma coisa agora pra vocês, né? Mexe bastante, incorpora toda a sua farinha na água. Gente, quando esse fermento aqui estiver pronto, eu não jogo ele fora, porque eu faço várias jornadas de fermentação natural. Não posso jogar um fermento fora, né? Ele farinha e água. Eu não vou jogar. Imagina, é um fermento que eu fiz aqui com vocês. Eu tenho muito carinho com os fermentos que eu crio junto com vocês, junto com as minhas alunas. Então, ele vai morar no meu fermento. Eu coloco ele aqui dentro, tá? Eu junto tudo no mesmo pote e vira pão. Esse é o meu fermento Espírito Santo. É o nome do meu fermento, fermento Espírito Santo, tá? Coloque um nomezinho no fermento de vocês. É o fermento de vocês, é um fermento para chamar de seu, tá? Todo mundo vai ter um fermentinho para chamar de seu. Fazer pães de fermentação natural é muito bom, é gratificante demais. Além de saudável, né, pessoal? Olha, mexeu bem, virou uma papinha. Aí, se você estiver usando uma farinha forte, não vai estar uma papinha assim não, vai estar um pouquinho mais duro. Coloca mais uma colherinha de água para virar uma papinha, tá? E mexe, pessoal, quanto mais você bater, eu não vou bater muito, porque eu tô aqui com vocês rapidinho fazendo, mas quanto mais ar você agregar na sua farinha, no seu fermento, melhor. Vamos tirar um pouquinho a balança, que eu não preciso mais dela agora. E vamos pegar o pote limpo, tá aqui. O nosso pote limpo, porque eu vou passar pra cá. Mas, Helenice, o que você faz com o fermento que sobrou lá no outro pote? Que eu coloquei até aqui dentro da minha pia. Era isso que eu queria falar com vocês, estava esquecendo. Não sobrou um pouquinho? Eu fiz 100 gramas ontem, né, pessoal? Eu tirei 50, tem 50 gramas aqui dentro. E aí, faz o que com isso? Isso se chama descarte. Quando nós estamos produzindo, fazendo o fermento, esse descarte você vai jogar fora. É o único momento que você joga fora nesses 10 dias, tá? Você pode, por exemplo, colocar água aqui dentro, misturar bem e colocar nas suas plantinhas que ela vai gostar. Você não precisa jogar fora na sua pia. Se você tiver plantinha, isso aqui serve como adubo, tá? Coloque bastante água, misture e regue as suas plantas, tá? Ou então você pode colocar bastante água, pode descartar ou no seu vaso sanitário, ou na sua pia. Eu nunca tive problema de entupimento por conta disso, não. Nunca. Eu sempre faço assim, dá certo. Mas é interessante colocar nas plantinhas, elas agradecem. Então isso é descarte. Ah, não posso guardar, não posso aproveitar, mas eu estou jogando fora. Nesse momento, é o único momento que a gente joga fora, tá? Depois a gente guarda tudo. Eu tenho receitas maravilhosas de descarte, porque sempre que eu alimento o meu fermento, por exemplo, esse é o meu fermento que eu faço meus pães. Se eu vou fazer pão amanhã com ele, eu vou tirar daqui uma isca. Eu vou tirar 30 gramas. Aí sobrou 20 gramas. Eu jogo fora? Não, eu guardo num pote só para descarte. Esse é meu pote de descarte. Isso de fermento pronto, né? É do fermento pronto. Com esse descarte aqui, eu faço um bolo de chocolate espetacular. Isso aqui é fermento, tá? É maravilhoso. Ele é um fermento pronto. Não vou descartar, não vou jogar fora, não tem porquê. Então, os bolos feitos com levain descarte
são maravilhosos. Eu tenho várias receitas, tanto aqui no Instagram como lá no YouTube. Receitas liberadas. Liberada no YouTube, tem com passo a passo o bolo de chocolate espetacular, ele é campeão. Minhas alunas amam, todo mundo que me segue faz esse pão, tá? E lá também tem o pão Petrópolis, que vocês podem depois fazer um pão com o fermento que vocês estiverem criando aqui comigo hoje. O pão Petrópolis é excelente para você fazer o teste com o seu fermento, tá? É um pão que não exige muita técnica, inclusive tem muitos alunos que vendem e ganham bastante dinheiro vendendo pão Petrópolis. Aí vai fazer o que agora? Vamos colocar no pote limpo, sem resquício nenhum, nem de água, nem de detergente, nem de nada, bem sequinho. Não precisa esterilizar, não precisa. Lavou, secou, está ótimo. Nem quero que esteriliza, porque quando você esteriliza, você torna esse ambiente realmente estéril. O que é um ambiente estéril? Livre de qualquer bactérias, inclusive as bactérias que eu quero selecionar. Às vezes tem pessoas que falam assim, mas eu não consigo fazer a minha colônia, porque a pessoa esteriliza tanto, lava tanto, que ela acaba com as bactérias boas também. Então não precisa esterilizar, basta lavar. Vamos colocar aqui todo o conteúdo, pessoal. E se cair um pouquinho assim pelas paredes, pega um papel toalha e limpa, deixa o seu pote bem limpinho. E vamos marcar. Gente, lembrando que sexta-feira é a nossa próxima live. Amanhã eu não vou estar aqui com vocês, eu vou ficar com saudade até, mas vocês vão repetir esse processo que eu acabei de fazer. Amanhã. Exatamente igual, pessoal. Amanhã vocês vão fazer o que eu fiz hoje. Vão pegar daqui desse pote 50 gramas, vão colocar 50 gramas de água e 50 gramas de farinha, 25 branca e 25 integral. Marca. Agora são 20 horas, eu vou colocar 20, é 27, mas eu vou colocar 20, tá? E vamos dizer, escrever no pote, segundo dia. Por que eu gosto de fazer isso, pessoal? Porque às vezes a gente está fazendo tantas coisas e são 10 dias que você pode esquecer o dia que você está com o seu fermento. Então anote no seu potinho e no seu caderninho, tá? Anote tudo no seu caderninho. Se você começou ontem, você colocou o nome do seu fermento, a quantidade de farinha, a quantidade de água que você colocou e o que você viu lá de diferente, o que aconteceu? Ah, ele ficou com um cheirinho de álcool, ele teve pequenas bolhas, ele dobrou de volume, em tantas horas ele dobrou de volume. É isso que você vai anotar no seu diário, tá? E é isso que você vai anotar aqui também amanhã, hoje, à noite, fica de olho no seu fermento. Tudo que acontece aqui dentro você anota. O cheiro, se dobrou, quantas horas que ele levou para dobrar, tá? Isso tudo é importante. Não precisa rosquear, você só vai colocar a tampinha por cima. Por quê que eu não vou rosquear? Porque eu quero que aconteça trocas gasosas aqui dentro. Aqui vai haver fermentação, já está acontecendo a fermentação, já tem leveduras e bactérias aqui dentro trabalhando, né? Então, eu quero que aconteça a troca de gases aqui, tá? Então, você só faz assim. E coloca lá no seu armário, no seu micro-ondas. Se tiver muito frio, enrola ele num paninho, pessoal. Eu deixo o meu enrolado sempre num paninho, tá? E eu gosto de colocar ele em cima do meu... Assim, eu enrolo ele e coloco em cima do meu purificador de água que libera um calorzinho, ele gosta, tá? Então, se tiver frio, 19 graus aí na sua cidade, como algumas pessoas falaram que está 19 graus, se estiver nessa temperatura, coloque num lugarzinho quente que ele vai gostar, tá? E se estiver muito calor, faça o contrário, coloca num local
fresco, tá? Coloque ele no lugar mais fresco da sua casa. Até mesmo se tiver calor demais, coloque dentro da geladeira. No horário mais quente do dia, deixa ele, alimentou, deixa ele um pouco fora da geladeira. Depois você guarde na geladeira, tá? E vocês estão gostando? Gostaram? Manda coraçãozinho aí pra padeira. Abrir os comentários, Eu abri os comentários agora. Quem tiver alguma dúvida, se tiver calor, que temperatura? Acima de 30 graus, tá? A temperatura que o fermento gosta é entre 22 e 30 graus, pessoal. Anota isso no seu caderninho. E como eu vou saber? No seu celular sempre fala a temperatura que está na sua cidade. É um bom... E se você não tiver termômetro, vá pelo seu celular que vai dizer lá, tá? Então siga o seu celular que ele vai dizer a temperatura da sua cidade, né? Se estiver abaixo de 22, embrulha ele num paninho, coloca dentro do forno. Se tiver frio demais, coloca uma bolsa de água fervente perto ou uma outra vasilha com água fervente do lado. Isso tudo ajuda na fermentação do seu fermento, vai ajudar a formação do seu fermento. Então, nós temos aqui o potinho do segundo dia. Amanhã eu vou colocar nos meus stories novamente, pessoal, acompanhem, tá? Hoje eu vi que pouca gente viu os stories que eu fiz do meu fermentinho, tá? Porque quando você assiste o meu stories, você vai ter um padrão, vai ter um parâmetro para comparar com o seu, se você estiver fazendo juntinho comigo, tá? Né? Então é legal. Amanhã eu vou colocar lá. Geralmente eu coloco de manhã cedinho para ver o que aconteceu e depois de meio-dia para ver o que aconteceu também. 2 filminhos eu faço aí por dia com o fermento que a gente está criando juntos. E eu tenho certeza que você vai ter um fermentinho para chamar de seu. Segundo dia faz descarte. Esse é o segundo dia, eu acabei de fazer descarte. Joguei fora. Isso aqui é descarte, eu jogo fora, tá? É o segundo dia. Mais alguma pergunta? Sobra, guarda na geladeira. Depois de pronto, você vai guardar na geladeira. Depois dos 10 dias, quando ele estiver prontinho, ele mora na geladeira. O meu é esse. O meu maravilhoso Espírito Santo mora na geladeira, alimento sempre que vou fazer pão e alimento quando eu não faço pão de 3 em 3 dias, que aí ele fica sempre forte, tá? Mas aí, ao longo das aulas, eu vou explicando isso para vocês, para não dar muita informação, porque é muita coisa, tá? Então, me acompanhe. Sexta-feira a gente volta, tá? Amanhã não tem, mas sexta eu estou aqui, uma aula extra, tá? Sexta-feira é aula extra, não estava programada, mas eu quero acompanhar com vocês o andamento do fermento de vocês, tá? Então, a gente vai estar aqui no mesmo horário, 7 da noite, tá bom? Pra gente poder fazer o nosso fermentinho juntos, pessoal, tá? O que mais que eu tenho que falar pra vocês hoje? E hoje eu tenho O pessoal tá esperando. uma oportunidade gigante para vocês. Oportunidade de Black Friday, né? Vocês estão esperando isso, né? Eu já tenho... o curso do Panetone está aberto, pessoal. Mas hoje eu estou oferecendo um novo curso para vocês, que é o Fazendo Pães de Fermentação Natural, tá? Vocês terão lá os 10 vídeos de como fazer o fermento natural. Vocês vão aprender a fazer o pão australiano, uma novidade que não tem nos meus cursos. A focaccia maravilhosa, com 80% de hidratação, espetacular. Vão aprender a fazer o pão crocante, que é uma receita minha, exclusiva, excelente para iniciantes. Vão aprender a fazer o pão rústico. Vocês irão aprender os pães mais queridos, os que as pessoas gostam mais de fazer dentro da fermentação natural e de vender também, tá? São os pães mais procurados. Vão aprender a fazer a focaccia, vão aprender a fazer o pão australiano, o pão crocante
e o pão. Deixa eu colocar aqui para vocês. E o bolo de chocolate. O bolo de chocolate e o bolo Moça Chique, que é uma receita exclusiva do caderno da minha mãe de 1950, que eu transformei para a gente fazer com fermento natural. 100% levain, 100% fermento natural. É um bolo feito com leite de coco artesanal que a gente extrai e eu ensino a fazer isso lá no meu curso, tá, pessoal? Então, assim, esse foi o pontapé inicial para vocês. Eu estou dando um pontapé inicial, que é ensinar a fazer o fermento. Mas se vocês quiserem ir mais além e aprender mais, tem o meu curso. E hoje eu estou oferecendo um curso especial, que é o curso do Fazendo Pães de Fermentação Natural Black Friday. A gente pode colocar para ver o que tem no Vamos curso. colocar na telinha de vocês. Deixa eu colocar aqui para vocês, pessoal. É aí, perto de mão. Apareceu, aperta. Olha lá embaixo. Não, aperta. Lá embaixo no cantinho. Deixa eu colocar aqui para vocês. Esse. Para vocês verem o que tem no nosso curso, tá? São 10 videoaulas do fermento natural. Tem o pão italiano ou pão rústico, que é um dos pães mais procurados no nosso curso. Tem o pão crocante, que é uma receita minha. O pão australiano, maravilhoso, exclusividade. Todos 100% com fermento natural, pessoal. A focaccia, o bolo de chocolate e o bolo Moça Chique. No meu método, não uso batedeira em nenhum desses pães e nem nos bolos. Todos são feitos sem a batedeira e sem sovar. O meu método, vocês vão aprender a hidratar a farinha. Não importa a farinha que você está usando, pessoal. Farinhas nacionais, tá? As farinhas que você encontra no seu mercado. Porque a gente aprende a trabalhar com a hidratação, tá? O pão bem hidratado, ele vai ficar macio por dentro e vai ficar crocante por fora, tá? As minhas alunas normalmente fazem e aprendem muito rapidamente. Quem quiser, em 10 dias, faz o fermento natural e no 11º dia já está fazendo o pão. Isso. Tá, pessoal? Aprende muito rapidamente a fazer os pães. E já vendem. Vamos colocar o preço. O valor, esse é um valor de Black Friday, pessoal. O preço normal do curso seria R$ 497,90, tá? Mas a gente está dando um super desconto para vocês hoje de R$ 267,90. Você pode comprar dividido em 12 parcelas de R$ 26,10 no cartão, tá? Ou no boleto, tá? O boleto de R$ 267,90. Super desconto Black Friday para vocês hoje, ok, pessoal? O link para compra vai para os grupos. O link a Luciene vai estar colocando para vocês na bio, tá? E nos grupos também. Vai agora. Ela tá colocando para vocês no grupo, nos grupos VIPs, no Telegram, quem tá no Telegram, tá? E também você pode acessar na minha bio aqui do Instagram, que vai estar lá. Neste curso, pessoal, além desses pães, vocês irão receber 6 bônus, que são e-books, apostilas maravilhosas que vocês podem imprimir, que vocês vão se tornar verdadeiros especialistas em fermentação natural, porque eu conto tudo nos meus e-books. Você vai receber um e-book, que é o guia prático do seu fermento. Para que eu quero um guia prático do fermento? Para você saber como lidar com o seu fermento, como guardar, como alimentar, para fazer o pão, como conservar o seu fermento. É um guia prático do seu fermento. É um e-book, tá? Que você pode imprimir se você assim desejar. Tem também um guia de nomenclatura, que são os principais nomes utilizados dentro da fermentação natural.
Tem também um e-book de como conservar o pão de fermentação natural. Tem também um e-book de o que você fazer com o seu fermento quando você vai viajar. Vamos tirar isso aí um pouquinho, né? Pode tirar. Porque o fermento precisa ser alimentado. Se você for viajar, o que eu faço com ele? Então tem um e-book ensinando o que você vai fazer. Como é que tira? Vamos tirar agora daqui. É isso que é aí, né? Isso. Pronto. Vou botar Melhor assim, né, pessoal? Dá um Tá? pouquinho, daqui a pouco põe, né? E você vai receber também o manual Tira Dúvidas. O manual Tira Dúvidas são as dúvidas mais frequentes das minhas alunas. Ali tem todas as dúvidas respondidas por mim, é espetacular. Se você tiver uma dúvida, corre no manual Tira Dúvidas que você vai esclarecer. E lá, esse curso 17. fica na plataforma da Hotmart, pessoal, tá? É a maior escola online do Brasil, tá? Eu estou abrindo hoje a venda e vai se fechar na quarta-feira, dia 17, porque é uma oportunidade. Então, vamos vender por poucos dias, tá? São vagas limitadas para este curso, tá, pessoal? Quem chegou atrasado não tem problema, depois pode rever a nossa aulinha aí, ok? Não tem problema. Então, esse curso está na plataforma Hotmart, que é uma escola online. Você pode acessar a sua aula no dia que você quiser, no horário que você quiser. Você escolhe os horários para estudar, tá? Você entra, basta você ter o seu celular ou o seu PC ou notebook que você consegue acessar o seu curso. Você vai entrar na plataforma, você vai fazer uma senha e com essa senha, a senha é a chave da sua sala de aula. Você abre a sua sala de aula online e lá você vai ter todos os vídeos. São videoaulas. Todos os cursos são em videoaulas muito didáticas e muito bem explicativas, que você pode fazer juntinho comigo. Você vai fazer o pão italiano ou pão rústico junto comigo. Você pode ir parando, pausando, para você ir vendo todas as etapas, o passo a passo, da melhor forma possível, tá? E junto com a receita do pão. É muito fácil de acessar e a gente também ajuda vocês a minha equipe ajuda vocês, pega na mão e leva vocês para dentro da plataforma, não se preocupe. A Luciene, a Júlia e o Elias. Quem está com dúvida no preço, eu vou colocar aqui para vocês na tela, vou partilhar para vocês o preço, pessoal. Mais fácil. Tá vendo? O valor dele na promoção é de R$ 267,90. Você pode dividir em até 12 parcelas no seu cartão de R$ 26,10. Tá? É um curso, um super custo-benefício, tá? E os pães de fermentação natural não é moda, pessoal, né? É saúde. Por que que tá todo mundo querendo esses pães? Porque é saúde, né? Quem tem problemas de intestino, de constipação, come um pão de padaria, fica pesado, bate no seu estômago como uma pedra, com os pães de fermentação natural isso acaba, tá? Além de você controlar o peso do seu corpício, porque os pães de fermentação natural eles têm amidos resistentes. Você come um pedacinho e fica saciado por um bom tempo. Ele tem baixo índice glicêmico. Olha que maravilha isso, né? Sensacional. Por isso que os pães de fermentação natural são tão saudáveis, tá, pessoal? Vamos ativar os comentários para a gente poder... Esse aí é o preço, pessoal. O preço é esse daí, tá? Você pode comprar em até 12 vezes e pode usar até 2 cartões também, tá, pessoal? Pode pagar à vista no boleto. Você pode pagar à vista no boleto, tá? E no cartão ou 2 cartões para fazer o pagamento. É um custo-benefício excelente, tá? É um pão por mês. Quem vende pães aí sabe disso, né? Quando a gente vai na padaria comprar pão, eu não vou mais em padaria comprar pão porque eu mesma faço os meus pães
Eu só como os pães de fermentação natural feitos por mim mesmo. E a família, né? Quem quer fazer os pães, enfim, é muito melhor. Você vai gastar muito menos fazendo pães em casa do que comprando na padaria. Primeiro, você sabe o que você está colocando ali dentro, você conhece os ingredientes, não tem aditivo químico, não tem química nenhuma. E são o quê? Saborosíssimos. Pães de fermentação natural. Quem come não quer saber mais de outro pão. Só vai querer comer o pão de fermentação natural, tá, pessoal? Então é um super custo-benefício. Vai ficar aberto porque são poucas vagas para este curso, porque é oportunidade aqui da Black Friday, tá? Então na quarta-feira, dia 17, a gente encerra as vendas. 11h59 da noite, fecha o carrinho, pessoal, tá? Então, é uma oportunidade, um excelente custo-benefício. É dia 17, tá? Então, o valor à vista, R$ 267,90, tá? E você pode dividir em até 12. Você que escolhe a quantidade de parcelas que você quer fazer quando você acessar a plataforma da Hotmart. Vocês vão estar recebendo os links nos grupos, tá? Aqui na bio também é só clicar em cima, ou você pode digitar no Google helenicecane.com.br que você vai direto para minha página. Isso. Lá na minha página, você vai dizer, eu quero uma vaga. Clica e você vai direto para a Hotmart, tá? Lá na Hotmart é super fácil, pessoal. Você vai digitar seu nome, vai digitar o seu CPF, a quantidade de parcelas, o seu cartão que você quer pagar ou o boleto. Se você tiver qualquer dificuldade, a nossa equipe está pronta dentro dos grupos VIPs para ajudar você. A Luciene ajuda, a Júlia agora, que está fazendo parte da nossa equipe, e o nosso querido Elias, que está sempre ajudando vocês, tá? E lá na plataforma, eu respondo a todas as perguntas de vocês. Eu, pessoalmente, tá? Eu entro todos os dias na plataforma e respondo as dúvidas mais frequentes das minhas alunas. Normalmente, as minhas alunas aprendem com 15, 20 dias a fazer o primeiro pão. O primeiro pão que elas normalmente fazem é o pão crocante, que é uma variação do pão rústico ou italiano. Maravilhoso, excelente para os iniciantes. Nesse curso, vocês irão fazer primeiro o pão australiano, tá? O pão australiano é maravilhoso, é um pão feito com cacau e mel, tá? Um espetáculo de pão. E tem a farinha integral. Ele tem um blend, um mix de farinha, entre farinha branca e farinha integral. Ele é maravilhoso, ok? A gente não consegue colocar o link aqui porque a Instagram não permite, tá, gente? Mas o link tá nos grupos. Nos comentários no Instagram não permite colocar link, pessoal. Mas lá nos grupos, todos os grupos VIPs vão receber o link. Ou então na minha bio. O que é a minha bio? É o meu perfil aqui no Instagram. É onde tem aquela fotinha minha pequenininha, né? E um textinho ali, Helenice Cane, Pães ao Levain. Ali tem um link. Clica naquele link que você vai ser direcionada diretamente para a minha página de vendas, tá? Mais alguma dúvida? Pessoal, amanhã não tem aula, mas na sexta-feira vamos estar todos aqui para a gente poder continuar o fermento, tá, pessoal? O fermentinho tem que sair. Eu quero todos juntos comigo aprendendo a fazer o fermento natural, tá? Isso daqui é muito bacana e depois, olha, vocês irão aprender a fazer o seu pão também, tá? Eu vou dizer como. Mais alguma dúvida? A Júlia está colocando nos grupos também, que quem quiser ajuda para comprar. Tá, gente? Quem tiver qualquer dificuldade,
a minha equipe vai estar ajudando nos grupos a vocês fazerem as suas compras. Já está aberto, tá? É super fácil comprar, pessoal. Vocês vão colocar o nominho de vocês lá, colocar o cartão de crédito, o seu CPF, escolher a forma de pagamento. CPF, você falou? Lá na plataforma. Ah, tá. Desculpa. Coloca o CPF e escolhe a forma de pagamento. Se você quer pagar no boleto ou se você quer pagar no cartão. É super fácil, muito intuitivo, tá? A página vai te mostrando como você faz. E se você tiver qualquer dúvida, a Luciene ajuda, a Júlia também vai ajudar, que faz parte da nossa equipe, e o Elias também vai estar ajudando vocês. Não tem nenhuma complicação ou dificuldade. É muito fácil, tá, pessoal? E é super intuitivo. Vai ficar aberto até o dia 17, porque é uma oportunidade, tá? É uma oportunidade Black Friday para vocês especial. Mais alguma dúvida, gente, sobre o curso? Como é que é? O link tá nos grupos, né? Ou a gente link vai no botar grupo, também nos stories. Vai para stories, depois a gente vai facilitando para vocês. Isso. Alguém está perguntando aí sobre os pães. Quando o nosso fermento estiver pronto, eu vou passar para vocês aqui nas minhas aulas, pessoal. É só me acompanhar. Sexta-feira tem aula e eu vou ensinar como faz, tá? Amanhã vocês vão repetir o processo de hoje. E na sexta-feira a gente vai fazer junto de novo. Quem chegou atrasada, eu vou deixar essa aula também gravada aqui no Instagram e lá no YouTube também para vocês assistirem e ver como foi feito a alimentação do fermento hoje, tá, pessoal? A aula de ontem está gravada, está salva, e a de hoje também. É porque às vezes a gente tenta salvar e tem alguma instabilidade do Instagram que pode impedir, mas a princípio vai ficar salva, tá? Eu estava perguntando... No boleto não divide, pessoal, porque a plataforma não divide, é só no cartão. No boleto é o desconto de à vista de R$ 267,90. Amanhã, pessoal, a mesma alimentação de hoje. Vocês vão repetir o processo de hoje, tá? Você vai tirar 50 gramas de isca, Lúcia. Tá? Eu perguntaram, depois de 10 dias tem que alimentar ela com as duas farinhas? Não, a gente muda. Aqui que vamos ensinar vocês me acompanhem que eu vou mostrar. Até o final com vocês. Eu vou acompanhar vocês até o fermento ficar pronto, tá? Depois vai ficar uma farinha só. Vocês não vão ficar sozinhos, não. São 10 dias e eu vou acompanhar. A próxima é na sexta-feira. Sexta-feira juntinho aqui comigo. Se eu tenho apostila ou livro, a gente está fazendo um e-book, tá, pessoal? Com as minhas receitas. Ainda não tem, não. Minhas receitas exclusivas, todas de fermentação natural, criadas por mim, estão nos meus cursos. Tem o curso Um Fermento para Chamar de Seu, o Panetones, e esse agora fazendo pães de fermentação natural. Todas receitas exclusivas, 100% fermentação natural. Não uso batedeira, não uso sova. É o meu método, tá, pessoal? Onde a gente aprende a hidratar as farinhas, tá? De novo, gente, não esqueçam. Esse preço é só até dia 17 Esse preço até dia 17. A Luciane tá lembrando. Quarta-feira, tá? Não percam. Obrigada, Lúcia. Tá? Então, pessoal, o acesso são 24 meses, tá, gente? Isso. 24 meses na plataforma. Ok, então, sexta-feira, encontro marcado com vocês pra gente continuar a nossa aula. Eu dei uma paradinha para anunciar o meu curso, pessoal, mas eu quero todo mundo fazendo o fermentinho junto comigo, tá? Isso aí, né? A gente tá aqui para isso, fazer o fermento com vocês. Queremos coração aí de quem gostou, Quem gostou da nossa aulinha, como é que tira? Bate lá em cima.
Aqui em cima. Espera aí que eu vou tirar aqui, pessoal. Ainda não. Aqui tá esse negócio de comentar. Aí, agora. Bate lá em cima. Olha lá embaixo. Lá, esse primeiro. Aí. Parar de compartilhar. Eu parei de compartilhar a tela aqui, deu um trabalhinho. Ai, quanto coração, que lindeza! Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje de novo. Sigam no Instagram. Eu adoro esse momento com vocês, é espetacular. São momentos que não acontecem muitas vezes, né? Por isso que eu gosto muito, né? É sempre muito bom. Eu adoro ensinar a fazer os fermentos, já ensinei milhares de pessoas a fazer o fermento e é muito gostoso esse momento e eu amo, tá? Muito obrigada por todos estarem aqui, boa noite, cuidem do fermentinho de vocês. Se estiver frio na sua cidade, coloca num lugarzinho quente, coloca um cobertorzinho, um cachecol no seu fermento. Quem está aí no Rio Grande do Sul, tem amigas que fazem de crochê os cachecóizinhos para colocar. Fica a coisa mais linda. E o seu fermento vai ficar lindo e maravilhoso. Ok, pessoal? Linda. Boa noite, Lídia, nossa aluna. Lá no coração, gente, se vocês gostaram. Olha que lindo que fica a tela, cheia de coração. Vocês são maravilhosos. Foi lindo demais. Obrigada. Sexta-feira aqui, pessoal, a gente vai continuar o nosso... E amanhã eu vou colocar no meu stories. Vão lá assistir a nossa novelinha do fermento para vocês verem o que aconteceu no nosso potinho, tá? Sigam Helenice Cane. Esse potinho Helenice Cane, para vocês acompanharem no Instagram tudo. Vai estar no stories amanhã. E amanhã vai ter o diário de bordo também lá no Instagram. Sigam Helenice Cane no Instagram, galera, tá bom? Vou botar lá pra vocês e no grupo também amanhã, nos grupos também amanhã, tá? Que tem gente que falou que recebeu, a gente manda de novo, tá bom, meus amores? Ela vai repetir pra vocês. Obrigada. Beijo. Obrigada demais. Fiquem com Deus, boa noite. Até sexta-feira. Se Deus assim permitir, se Deus quiser, e Ele sempre quer esses momentos maravilhosos que eu chamo que é a nossa família do pão. Eu amo estar aqui com vocês. Fiquem com Deus. Muito boa noite. Muito obrigado. Até sexta-feira. E acompanhe os stories para vocês verem o nosso fermentinho lá reagindo, tá, pessoal? Não se esqueçam disso. Boa noite, amigos e amigas. Família do Pão. Fiquem com Deus. Foi top.